E em nome da Frente Parlamentar ESG na Prática e dos recém-empossados, ouviremos o presidente da FPESG, o deputado federal Flávio Nogueira. Bom, meu cordial boa noite. É com prazer que estamos hoje aqui nesta noite, iniciando a Frente Parlamentar Mista do ESG na Prática, compostos por senadores, deputados federais. Queria aqui cumprimentar a mesa formada aqui pelo Alexandre Arnone, presidente do Instituto, nosso governador Rafael Fonteles, governador do meu estado, o Piauí, o ministro Wellington Dias, senador da República, o ministro Carlos Lupe, meu querido senador Petecão, o meu colega de bancada, doutor Francisco, demais autoridades da mesa, representações diplomáticas que daqui a pouco serão citadas, os nossos queridos prefeitos do Piauí, lá atrás, no banco de trás, que estão aqui, sendo todos cumprimentados aqui pelo deputado Flávio Nogueira e também doutor Francisco, que é da bancada do Piauí, e dizer o seguinte: nesta ocasião em que fazemos o lançamento público oficial da Frente Parlamentar ESG na Prática, o Parlamento Brasileiro, como instituição legisladora e de diálogo, aqui representado por tal colegiado, a que tenho a honra de presidir, está pronto para efetuar esse desiderato correspondente às boas práticas ambientais, sociais e de governança, como instituição vocacionada para cumprir seu destino democrático e de enfrentamento às questões cruciais da nossa época, a pobreza, o crime organizado, as doenças, as mudanças que afetam o meio ambiente. Nesse momento histórico que aqui toma corpo, não se pode fugir de recordar a lembrança de como surgiu o Pacto Global, proposto e iniciado pelo ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Kofi Annan, que com empenho pessoal desmedido inovou o curso da gestão daquele órgão internacional, buscando a ação efetiva entre a comunidade das nações, ao ser inclusivo quanto ao papel do empreendedorismo aliado à defesa do meio ambiente e da prática social, para coroar os objetivos internacionais conciliadores para os quais a ONU foi criada. Reconhece-se que é a encruzilhada de um alinhamento global tão colossal quanto o que fundou as Nações Unidas ao alcançar, em 1945, e no último quarto do século, uma extraordinária vitória contra a pobreza. Beneficiou centenas de milhões de pessoas na Ásia, na África e na América Latina. Nesse momento, tenho como proveitoso também fazer menção ao famoso discurso dos 3 Ds, pronunciado pelo chanceler brasileiro Araújo Castro, que enunciou na 18ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1963, a importância que deveria ser dada ao desenvolvimento, ao desarmamento e à descolonização, formando então esses 3 Ds necessários para melhorar o mundo daquela época. Ainda hoje, ministro Wellington Dias, a gente vê ainda como discurso informativo e até imperativo de que o que se gasta milhões de dólares com armas deveriam, se esses dólares, milhões de dólares fossem usados na fome, já teríamos outro mundo,
outro mundo com menos pobreza e com muito menos miséria. Contudo, os flagelos da guerra, do terror e das armas, de destruição em massa, ainda permanecem tão presentes quanto sempre estiveram. O que mudou foi o poder das pessoas, homens e mulheres do mundo inteiro, que, encorajados pela educação e de uma expectativa de uma vida melhor e mais livre, ganharam voz ativa sobre o modo como são governados e por quem são governados. O mundo vive, inclusive o Brasil, em constante polarização. Lembro-me de que no segundo reinado criou-se o Ministério da Conciliação. Em termos práticos, a fundação desse ministério representou a consolidação de uma estabilidade política não experimentada desde os tempos do Primeiro Império. Durante o tempo que estava em vigência, esse ministério fez estabelecer diversas conquistas inimagináveis em tempos de ferrenha disputa política. Seu idealizador, Honório Hermeto Carneiro Leão, o Visconde do Paraná, dizia: a conciliação não significa unir os partidos, nem tampouco conferir-lhes unidade de pensamento. Tratava-se de um modo diferente de encarar a política. É evidente que a conciliação jamais seria bem recebida pelos intransigentes, de um lado ou do outro. Prevaleceram os moderados que tramaram um espectro de um terceiro partido. Mas, como eu ia dizendo, calam-se no fundo da alma as palavras de Kofi Annan sobre a importância da criação de um pacto global que contemplasse uma política que se chamou de ESG na prática. Suas palavras compuseram o relato literalmente. Kofi Annan: dediquei meus esforços para conquistar uma organização das Nações Unidas que interferisse em vez de só agir como observadora, que pudesse estar à altura das exigências de um século, em vez de fugir delas e fosse guiada por um objetivo maior do que proteger interesses dos Estados. Minha missão como secretário-geral da ONU era fazer com que a organização se aproximasse dos povos aos quais ela deveria servir desde a sua fundação e situar as aspirações de todos os seres humanos relativas à segurança, ao desenvolvimento, à saúde, os direitos humanos no centro de tudo que fazíamos. Estabeleci contato com novos círculos, como o Banco Mundial, entre organizações não governamentais, cidadãos dos continentes, com o objetivo de transformar as prioridades convencionais das Nações Unidas e, com isso, criar um mundo mais unido. Um mundo em que cada nação e comunidade, credo e organização assumam responsabilidades de cidadania global. Em muitos aspectos, nós desviamos de nosso caminho, esquecemos as primeiras letras da carta. Nós, os povos, disse, portanto, Kofi Annan. O objetivo da ONU é unir todas as nações do mundo em prol da paz e do desenvolvimento, com base nos princípios de justiça, dignidade humana e bem-estar de todos. A ONU dá aos países a oportunidade de procurar soluções em conjunto para os desafios do mundo, preservando os interesses e a soberania nacional. Kofi Annan criou o Pacto Global em 2000, como resultado de um convite efetuado por ele, secretário-geral das Nações Unidas, ao setor privado, para que, juntamente com algumas agências das Nações Unidas e setores sociais, contribuísse para avançar a prática da responsabilidade social corporativista, na busca de uma economia global mais sustentável e inclusa. Para ele, disseminar as boas práticas empresariais não era uma retórica de convertidos, mas sim um processo rumo a mudanças profundas na gestão
Mundial dos Negócios. O Pacto Global nasceu com a responsabilidade de aproximar o setor privado da Agência do Desenvolvimento da ONU, em um esforço para que as empresas, como principais condutoras da globalização, pudessem beneficiar a economia em todos os países. Esse pacto pretendia promover o diálogo entre empresas, ONU, sindicatos, organizações não governamentais e demais parceiros para o desenvolvimento de um mercado mais global, inclusivo e sustentável. O Pacto Global advoga 3 princípios universais, extraídos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os princípios de direitos humanos, o princípio de direito do trabalho, o princípio de proteção ambiental. A ideia é conseguir uma nova dimensão social e globalização. Dar ao mundo uma dimensão de paz requer, acima de tudo, que prevaleça o império da lei. Sim, devemos reconhecer o império da lei como um ideal político a que devemos aspirar. O império da lei é um princípio de governança, no qual todos se encontram, inclusive os poderes representantes do Estado, em leis promulgadas publicamente, obrigatório para todos e instituídos independentemente. O império da lei exige também equanimidade na aplicação da lei, a participação na tomada de decisões e transparência. A disparidade entre os homens afronta o nosso bom senso, para que o mundo seja cada vez menos dispar e mais equânime. Precisamos refocalizar nossa lente para o homem, mulher e as crianças carentes de segurança, saúde e oportunidades. Prezados copartícipes aqui presentes, dentro do âmbito do Pacto Global proposto por Kofi Annan, a existência da Frente Parlamentar ESG na prática se coloca, sobretudo, como uma questão de soberania, cuja responsabilidade corresponde um direito do Poder Legislativo, que doravante estará presente neste colegiado. O direito de assumir o compromisso com a sustentabilidade do meio ambiente, com a interferência da boa prática com os aspectos sociais e o engajamento com uma governança pactual para com o empreendedorismo, toda a população e todo o Estado. Isso não é utopia, isso é possível. Afinal, estamos no século XXI, o século que, com tecnologia e inovação, tornará possível todos os anseios antes não realizados. Vamos dar, portanto, salve a Frente Parlamentar Mista do ESG na prática. Boa noite.